Pessoal, vamos conversar mais uma vez sobre esse assunto, morte, a partir da metafísica de Um Curso em Milagres. Por que que é simples compreender, né, a obviedade do que traz a metafísica de Um Curso em Milagres, de que não há morte, a existência tem que ser livre, né? Basta a gente pensar em algumas coisas óbvias, assim, né? Ó, olha só. No mundo, nós convivemos com várias percepções de ameaça, né? A gente tem medo da morte, porque tem uma certeza de que eu sou um corpo, eu existo dentro de um corpo que nasceu, e daqui a pouco, obviamente, esse corpo pode morrer. O próprio fato de que daqui a pouco alguma coisa pode acometer esse corpo e ele pode morrer, né? Ou seja, a vida parece que acaba ali, faz com que nesse instante eu esteja em que estado de existência? Presta atenção, vamos observar isso, né, de forma óbvia. Ó, se eu tenho uma certeza de que eu existo dentro desse corpo, eu nasci em determinado momento. A única certeza que eu tenho, diante de todas as coisas aqui, por mais que eu vá fazer muitas coisas aqui a partir desse corpo, qual é a única certeza que eu tenho que pode acontecer com esse corpo? Ele pode morrer. A vida pode ser perdida a qualquer momento, já que eu vejo a vida dentro desse corpo. Se eu tenho uma certeza de que a vida pode ser tirada daqui a pouco, em que estado eu vou me ver nesse instante? O tempo todo em um estado de apreensão, de ameaça, de medo? Então presta atenção, ó, eu existo e sou um corpo. Posso morrer daqui a pouco, mas o fato de pensar que eu posso morrer daqui a pouco me coloca em um estado presente de ameaça e de medo aqui. Eu estou o tempo todo apreensivo, eu preciso me proteger desse evento que pode acontecer. É por isso que, se nós observarmos toda a nossa vida, toda a nossa estrutura de segurança para um corpo, a gente vê que a gente está tentando se proteger de algum mal, né? Por que que as casas elas são fechadas? Por que que tem cercas elétricas? Porque alguém pode entrar, alguém pode roubar, alguém pode causar algum mal aqui. A partir da metafísica de Um Curso em Milagres, todos esses sensos de ameaça que nós experimentamos e que nós usamos coisas no mundo para nos proteger desse senso de ameaça, eles refletem um único medo basal. Eu tenho medo de que alguma coisa aconteça com esse corpo nesse instante. Ou esse corpo pode perder alguma coisa. Se ele perde alguma coisa, isso pode acometer, né, a vida desse corpo. Então, olha só, dentro dessa percepção de existência, de que a existência nasce em um corpo, ela vive em um corpo, e lá na frente esse corpo também vai morrer, essa percepção coloca o meio do caminho ali, os instantes em que nós vamos sobrevivendo, em um constante senso de ameaça em que eu fico buscando aperfeiçoar as formas de segurança que eu tento alcançar. Então, nesse instante, o próprio senso de ameaça, que a mente experimenta e ela fica projetando isso nesse corpo, faz com que o próprio corpo seja atacado, né? Porque quando a gente está sentindo medo, quando eu experimento um senso de ameaça, o corpo começa a ficar rígido, tem um monte de hormônios catabólicos ali que ficam deteriorizando, né, as funções do corpo, libera adrenalina, noradrenalina, tem um monte de coisas que causam um acelero ali no corpo, que causam um monte de mal-estar, dores físicas podem ser geradas, né, com base nisso. Então, olha só, se a única certeza que nós temos é que a vida está dentro de um corpo, portanto, automaticamente nós passamos a ter uma certeza de que essa vida morre também com o fim desse corpo, eu não só acredito na morte, eu passo a viver o medo da morte nesse instante e fico tentando usar coisas no mundo para tentar remediar ou, né, proteger-me disso que pode acontecer. Agora pensa, faz sentido a existência ser assim? Uma existência que é criada por algo que nós simbolizamos como fonte ou como Deus, qual o sentido da existência, estendendo-se de Deus, ela surgir para ser uma coisa que pode ser tão acometida a qualquer momento e que a gente tem que ficar o tempo todo buscando mecanismos para proteger essa existência. É aqui, é por isso que a metafísica de Um Curso em Milagres nos convida a usar a obviedade, por isso que ela nos convida a praticar exercícios de autoobservação em que você começa a prestar atenção, né, no seu estado atual,
Nós percebemos as coisas externas, nós percebemos essa noção de eu aqui que assiste todas essas coisas, e a gente começa a observar essa obviedade desse funcionamento, né? E o quanto ele não faz sentido em relação ao existir. Então, esse corpo nasce, vive em um estado de ameaça constante, no final ele ainda vai morrer de qualquer jeito. E aí a existência acaba junto com essa linha do tempo. A existência sendo criada por Deus não faz sentido, não faria sentido se ela surgisse para ser assim. Então, por obviedade, por lógica, a vida ou o que é existir tem que ser algo mais do que só essa loucura toda, todo esse funcionamento, né? E a metafísica de um curso de milagres, ela só enfatiza isso. Nada real pode ser ameaçado. O que existe e o que é real e o que é presente tem que ser algo que é incorruptível, portanto, tem que ser apenas vida e não pode trocar de modo, né? O que existe tem que funcionar apenas desse modo. A partir daí, qualquer coisa que represente um oposto dessa imutabilidade tem que ser uma ilusão. Então, nada irreal, nada que represente um tempo de duração, nada que demonstre um tempo de duração pode ser a realidade. Então, não há morte, o Filho de Deus é livre. Não há morte, a existência tem que ser uma coisa constante. Não a morte. A existência tem que fazer sentido. Ela só pode ser isso que perdura para sempre. Então, em que momento nós podemos descansar, mantendo apenas isso na nossa memória? Nesse instante. Por isso que se acrescenta essa segunda lição que nós estamos revisando hoje, né? Ó, agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Então, não há morte, o Filho de Deus é livre, não é um pensamento que está sendo dado para a gente aceitar. Não, a partir da metafísica de um curso em milagres, de tudo que é descrito nesse texto, isso é só uma coisa que é óbvia e que nós somos convidados a observar, até mesmo através das lições iniciais ali, que são exercícios de observação, nós somos convidados a observar a obviedade de que a existência não faz sentido se for para ela existir e morrer e passar. A existência tem que ser algo a mais e perfeito antes desse roteiro, dessa linha de tempo de coisas que parecem que nascem e morrem, né? Através dos exercícios de observação, nós somos convidados a observar a lógica disso. Então, quando nós mantemos essa lógica em mente, quando nós mantemos a obviedade de que a existência tem que ser isso em mente, resta que nós aprendamos a usar esse instante permanecendo consciente apenas disso, né? Esse é o milagre, essa é a mentalidade que está disposta para uma nova percepção sobre o mundo. É isso que retira o conflito mental, que faz com que a gente pare de projetar as crenças sobre o externo, né? Eu pare de julgar que o medo está vindo do que está lá fora. Eu começo a lembrar que o medo vem apenas dessas interpretações, dessa crença, né, mental, em acreditar que a vida poderia ser essa coisa que nasceu e que vai morrer. O medo tinha que estar vindo da associação da existência que é eterna, percebendo a si própria como dentro dessa linha, desse roteiro. Então, quando a gente passa a descansar na certeza de que a existência tem que ser algo a mais, fica simples desfazer o medo. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Agora somos um com aquele que é a fonte que tem que ser coerente, que tem que estender, tem que criar apenas em eternidade. Agora eu tenho que ser isso. Logo, essa percepção de ameaça aqui, que nós experimentamos, ela não deve ser negada. Ela não deve ser escondida ou camuflada. Basta a gente observar essa percepção de ameaça e lembrar: esse medo aqui está contando uma história de que a existência, né, poderia estar dentro desse corpo, e aí essa percepção gera automaticamente um medo de que a existência pode acabar também com o fim desse corpo, e isso não poderia, pela lógica, ser a existência. Então, eu não ignoro, nós não ignoramos o medo, mas nós passamos a usar o senso de ameaça para lembrar. Esse senso de ameaça está vindo dessa associação, dessa crença, mas a existência desse modo não poderia fazer sentido, porque ela tem que ser isso aqui, que é imutável e que permanece antes. Agora eu sou isso aqui, e eu não posso ser esse estado de ameaça. Então, não a morte, o Filho de Deus é livre. Tem uma parte no texto que nos diz exatamente isso, né? Ó, olha só. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Olha só.
Se eu tenho a certeza de que eu sou uma existência que vai morrer daqui a pouco, porque eu acho que a existência é ser esse corpo, agora eu já estou morrendo porque eu vivo de dentro do medo, né? Se eu estou o tempo todo com medo de que alguma coisa pode acometer esse corpo e a vida pode acabar, então eu já estou morrendo agora pelo fato de estar no medo. Então, ninguém que vive, mas vive num senso de medo, está vivo. Na verdade, está ali numa escuridão mental e está o tempo todo percebendo um estado de ameaça. E aí é realmente uma questão de tempo entre o estado de ameaça que eu estou me vendo agora e o evento que vai acometer o corpo ali na frente. Então, qual a diferença da morte que vai acontecer daqui a pouco e do senso de ameaça que eu estou experimentando aqui, né, com base naquilo que eu, né, tenho certeza que pode chegar daqui a pouco? Então, é muito importante ver essa obviedade. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Se eu sou uma existência que já estou o tempo todo experimentando um senso de ameaça, eu já estou morrendo agora. Por quê? Eu existo e sou vivo, mas não sou feliz, eu não estou em paz, eu estou no medo, o medo é um estado ruim, então eu já estou morrendo, já estou na morte. Por isso que perceber a existência no mundo é visto, né, é tratado na metafísica de um curso de milagres como escuridão, como uma nuvem. Porque ao mesmo tempo tem uma ideia de que eu sou vivo, mas eu sou uma existência que está o tempo todo sentindo ameaça. Então eu sou vivo porque experimento ameaça o tempo todo? Não faria mais sentido experienciar-se vivendo, mas sendo feliz, sendo apenas a paz? Não seria mais coerente ser algo que vive e vive feliz porque vive? Mas não, na associação, no erro de percepção, a existência sendo percebida no corpo é uma existência de algo que parece que vive, mas vive com medo. Então, quem vive nesse estado já está morto. Por isso que isso é referido na metafísica de um curso em milagres, esse funcionamento mental como uma escuridão, como uma nuvem escura. É uma cegueira existencial, porque não deixa a mente lembrar-se de um estado que faria mais sentido em relação à existência. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não podes submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Então faz mais sentido lembrar que eu tenho que surgir de um Deus que é coerente, que não pode criar uma existência em medo. Mas se eu ficar contando uma história de que a existência é minha, de um eu individual, então vai haver medo, porque daí eu estou dizendo que o julgamento em relação à existência é ser essa parte, e não, né, o que faria mais sentido, que é ser criado por uma fonte, né, que cria apenas imperfeição. Podes, todavia, aplicar o juízo, né, aplicar o julgamento, a definição de existência de modo significativo e a qualquer momento a tudo o que fizeste, e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. É o que nós conversamos. Nós podemos a qualquer momento, pensar a existência de uma maneira coerente, pensar na fonte de uma forma em que ela tem que ser apenas imutabilidade, ela só pode produzir paz. Ela não pode produzir uma existência que tem medo. Então, Deus, a fonte, só pode se estender em paz, em alegria, em tranquilidade. Deus é só amor e, portanto, o que surge dele tem que ser como ele. Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, a fonte tem que ser assim. Basta, segundo o que está sendo trazido nessa parte desse texto, basta nós mantermos isso na nossa memória, na nossa lembrança, né? Não retirarmos a atenção disso. Deus tem que ser algo coerente, Deus tem que ser só amor, tem que estender-se apenas em paz. Então, mantendo isso em consciência, essa percepção de algo que vive, mas vive em ameaça, ela não pode fazer sentido. Ela tem que ser realmente apenas uma ilusão, que a gente tem que aprender a vê-la como sem significado. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Nada que represente essas oscilações ou esses estados de ameaça poderia ser criado por uma fonte que é perfeita. E a fonte tem que ser perfeita, né? Então, esse é o convite dessa lição de revisão. Deus é só amor e, portanto, eu também. A fonte da existência tem que estender-se apenas em alegria, em paz, e não poderia ser produzir um estado vivo de ameaça. Então, nessa extensão coerente, considerando que Deus tem que ser coerente, não pode haver morte nessa existência criada por Deus. O que surge de Deus tem que ser livre, tem que permanecer eternamente sendo o que é.
o que representa estados de ameaça, que no fundo remetem o tempo todo a um medo de que a existência vai acabar, a um medo na morte, tem que ser por si só uma ilusão. Tem que ser apenas uma percepção que tem que ser vista como sem significado. Agora sou um com essa fonte. Agora eu permaneço atento, mantendo na minha memória, apenas essa única certeza de que o que existe, o que está vivo aqui, está dentro dessa fonte. Qualquer coisa que não represente isso tem que ser, então, apenas algo que deve ser percebido como alheio a essa existência que a gente deve pensar de forma coerente. É só isso que a metafísica de um curso de milagres nos convida, em mais uma lição que nós estamos hoje nessa revisão. É isso. Nos encontramos no próximo vídeo.